hoje também. Meus irmãos, foi-me dado esse privilégio de dar continuidade à exposição do livro de Mateus. Estamos quase terminando o livro de Mateus. Ficará apenas uma pequena perícope para encerrar este livro. E hoje, então, nós leremos no capítulo 27, iniciando no versículo 57, entraremos no capítulo 28 até o versículo 15. 27, 57 até o 28, 15. O texto diz assim: Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lenço limpo de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Capítulo 28. Depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. E vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido.
quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhes daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Amém, pela palavra de Deus. Vamos ao Senhor em oração? Pai, nós estamos diante da Tua palavra e apesar de mim, apesar da minha incapacidade e debilidade, por favor, ó Deus, utiliza a Tua palavra fazendo aquilo que lhe apraz. Abençoa tanto aquele que prega e abençoa aquele que ouve. Para a glória do Teu nome, assim nós oramos e te pedimos em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, fica evidente que o objetivo central de Mateus é apresentar Jesus como Rei, Jesus o Messias prometido, aquele a quem os profetas falaram, e de fato Mateus, do início ao fim, ele alcança esse alvo. E ele faz isso muitas vezes citando os textos do Antigo Testamento que revelam o cumprimento em Jesus, anunciando assim que Jesus de fato era o Messias prometido. Mas o meu desejo nessa noite não é incutir aqui nesse texto lições que não existem. No entanto, eu percebo que Mateus, ele sinaliza outros ensinamentos, ele aponta outros ensinamentos nos seus escritos, obviamente sem ofuscar a lição principal, que é apontar a Cristo como Messias. Dentro desse texto que nós lemos, eu gostaria então de destacar talvez essas lições que são tão sutis, que por vezes passam despercebidos, né? Lições que passam aos nossos olhos, realidades que aconteceram nesse momento, no período que antecede a ressurreição, quando Cristo é sepultado. Pelo menos 3 lições eu gostaria de destacar aqui essa noite. Em primeiro lugar, as realidades que nós encontramos nos discípulos de Cristo. Em segundo lugar, realidade que são encontradas nos inimigos de Cristo. E em terceiro lugar, o que a ressurreição enfatiza. Quais são as ênfases que Mateus faz no aspecto da ressurreição e o que elas representam para os inimigos de Cristo e principalmente para os discípulos de Cristo. Jesus está pendurado na cruz. O versículo 57 começa dizendo: ao cair da tarde. Segundo alguns estudiosos, a forma antiga, a antiga forma hebraica, dizia que havia 2 entardeceres, um às 15 horas e um às 18 horas. Um comentarista vai dizer que é muito provável que José de Arimateia, com auxílio de outros irmãos, removeram Jesus da cruz logo após as 15 horas,
para que houvesse tempo antes da chegada do sábado, que se iniciava logo depois das 18 horas. O costume romano era que os corpos crucificados permanecessem na cruz. Eles eram deixados na cruz até apodrecerem, como lição para os demais. Ficavam ali, apodrecendo. No entanto, quando nós lemos Deuteronômio 27, lá no versículo 23 e 24, era proibido aos judeus deixarem um corpo pendurado no madeiro durante a noite. Obviamente, os judeus não crucificavam outros judeus. O madeiro significa que talvez alguém do povo de Israel tinha sofrido pena capital, talvez por apedrejamento, e essa pessoa era pendurada numa árvore para exemplo, também para o povo de Israel. Esse indivíduo que sofreu a pena capital não deveria permanecer à noite pendurado numa árvore, porque isso era maldição. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Eis aí a figura de Cristo na cruz. Quem é este homem que vivia em Arimateia, chamado José, esse indivíduo que as suas ações ficaram registradas nos 4 evangelhos? Ele vinha de uma região chamada Arimateia. Há muita dúvida com relação a onde ficava esse local. Alguns dizem que ficava ao noroeste de Jerusalém, a 30 quilômetros de Jerusalém. Quando nós olhamos os evangelhos, nós temos aqui algumas indicações de quem era esse homem, José de Arimateia. O texto vai dizer, e guarde isso, que esse homem era rico. Guarde essa palavra, nós vamos falar sobre ela. Ele era rico. João 19 vai dizer que ele e Nicodemos, aquele do capítulo 3 de João, que foi falar à noite com Cristo, eles foram pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Lucas 23 vai dizer que esse José era um homem bom e justo. E o interessante que Lucas vai dizer também que ele era um homem que esperava o reino de Deus. E importante também frisar que Lucas diz que ele não consentiu, José de Arimateia não consentiu com a decisão do Sinédrio de crucificar o Senhor Jesus. Esse José, ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era, vamos dizer assim, um órgão muito importante no contexto de Israel. Era uma espécie de STF naquela época. Ele era um dos membros, um homem extremamente importante, e ele se opôs à decisão do Sinédrio de matar a Jesus. Em Marcos capítulo 15, versículo 43, vai dizer que ele se dirigiu corajosamente a Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Quais são as realidades encontradas na vida de José de Arimateia? Quais são essas verdades encontradas como ponto número 1 nos discípulos de Cristo? Verdade essas que eu encontro desde o versículo 57 até o versículo 61, que termina com a presença de Maria Madalena e a outra Maria. Mulheres que aparecem muito no episódio da morte de Jesus, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Quais são essas realidades encontradas
no discípulo de Cristo, observando a vida de José de Arimateia e dessas mulheres. Em primeiro lugar, um ponto importante. Um discípulo verdadeiro de Jesus nunca se mantém no anonimato. Em algum momento da sua vida, ele se manifestará. Ele até pode viver em secreto por algum tempo. Nós vamos ver que essa era a vida de José de Arimateia. Mas ele tomou coragem e foi até Pilatos ao cair da tarde. Nós já vimos que uma das razões que levou José de Arimateia a ir até Pilatos foi a obediência de Deuteronômio 21, 22, 23. Ele sabia que um judeu não deveria permanecer pendurado no madeiro. Até o momento, meus irmãos, havia uma névoa de anonimato sobre a vida desse homem chamado José de Arimateia. Mas a partir do versículo 57, essa névoa começa a dissipar-se. E esse homem começa a demonstrar aquela coragem que é inerente a um discípulo verdadeiro de Jesus. João, no capítulo 19, versículo 38, revela algo importante acerca desse homem. Ele vai dizer que José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Ou seja, até aqui, José de Arimateia era um discípulo, uma espécie de espião, um 007. Mantinha-se camuflado, ninguém o conhecia, os evangelhos não falam acerca dele, a não ser aqui no sepultamento de Jesus, quase no final do evangelho de Mateus. E essa forma oculta de viver o discipulado é mostrado de forma negativa pelo próprio João. Se nós lermos, por exemplo, em João, capítulo 12, versículo 42 e 43, o texto vai dizer que haviam muitos líderes judeus que creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, eles não confessavam a fé. Por quê? Porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga. E aí João faz um adendo importante aqui, uma observação importante. Esses homens preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. No entanto, essa expressão, a aprovação dos homens, não é inserido no texto de João quando ele se refere a José de Arimateia. Porque Mateus vai dizer que ele de fato havia se tornado um discípulo. E chegou o momento que o medo de José está indo embora. À medida que a noite cai, à medida que ele vê o seu mestre pendurado na cruz, à medida que as trevas cobrem a Palestina, uma luz começa a raiar no coração desse discípulo de Jesus. Esse homem havia se tornado um verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo. Algumas versões vão dizer que que José de Arimateia tinha se tornado também um discípulo. Também um discípulo. A pergunta é: por que o texto diz que ele
também se tornara um discípulo de Jesus, ainda que a NVI não traga essa expressão. Que associação Mateus está fazendo aqui entre José de Arimateia e o também? Eu quero crer, irmãos, que ele não está fazendo referência aos 11. Porque onde estão os 11 agora? Escondidos. Daqui a pouco nós vamos ver aonde eles estão. Com quem, então, Mateus está relacionando José de Arimateia? Chamando ele de também um discípulo. É bem provável, irmãos, que Mateus está fazendo a associação de José com o versículo 55, que diz assim: haviam ali muitas mulheres que estavam observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia. Para quê? Para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem eram essas mulheres? Mulheres dispostas a seguir, diz o texto, e a servir. Elas seguiram a Cristo e elas serviram a Cristo. Mateus está dizendo que José de Arimateia sai do anonimato porque ele é um verdadeiro discípulo. Ele também é um discípulo disposto a seguir e servir. Veja que a partir de agora, irmãos, José, ele começa a arriscar-se. O risco que José está correndo aqui é um risco econômico, é um risco social e é um risco religioso. Porque ele começa a entender que anonimato não combina com discipulado. Ele é um discípulo. Ele sabe e aprendeu o que é ser um discípulo. E aí ele começa a entender que ortodoxia caminha lado a lado com aquilo que nós chamamos de ortopraxia, ou seja, aquilo que eu conheço deve ser praticado. É compreensível que alguém neófito e novo na fé viva uma vida de camuflagem, viva, todavia, com medo de expor a sua fé. Isso é compreensível. Mas a vida cristã, ela deve ser progressiva nas suas ações. Ninguém que está aí 5, 10, ou 15, 20, 30 anos pode estar vivendo no anonimato da vida cristã. Foi assim com José. Veja que ele era um discípulo secreto. Ele estava ali, escondido. Mas os evangelistas vão dizer que ele se opõe ao sinédrio. Ele começa a demonstrar oposição. Dentro do sinédrio, um ambiente local. Passando isso, ele começa a agir destemidamente. Destemidamente. É interessante, irmãos, que crises produzem resultados inusitados. A morte de Cristo significou covardia para muita gente, mas, no entanto, a morte de Cristo resultou para José e para Nicodemos a chance de demonstrar coragem. Essa crise incendiou o coração de José. Um discípulo não permanece nas sombras. A própria palavra discípulo leva uma carga de aprendizado, aquele que aprende, aquele que obedece, aquele que segue e aquele que serve.
Eu fico pensando, irmãos, até onde, uma forma prática de enxergar esse texto, até onde nós estamos dispostos a seguir a Cristo. O que nós estamos dispostos a perder por seguir a Cristo? Veja que José poderia sofrer sanções econômicas, sociais e religiosas. Ele preferiu a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. Saia da escuridão. Deixe a luz do discipulado raiar no seu coração. Não permaneça nas sombras. Primeiro ponto, um discípulo sempre irá aparecer. Fernando, como eu posso sair da escuridão? Talvez eu estou vivendo no anonimato, dentro da minha casa, no meu trabalho, na escola, no meu bairro. Seria inconcebível que você tenha um período expressivo de fé e a sua família não saiba que você é cristão. Ou que os seus amigos mais chegados não saibam que você é cristão. Aprendamos com José. Ele começou contrariando a opinião pública. Ser cristão hoje normalmente te levará a contrariar a opinião pública. E quando você fizer isso, quando você contrariar a opinião do mundo, as pessoas se darão conta de que há algo diferente em você. Em segundo lugar, faça como José, haja biblicamente, mesmo que contrarie a maioria. Nós vivemos numa sociedade de uma cultura extremamente corrompida e difícil. Haja de forma que as pessoas, ao te olharem, vejam de fato que há uma luz diferente em você. Em primeiro lugar, saia da escuridão. Um discípulo sempre irá aparecer. Em segundo lugar, um discípulo sempre revela a glória e o poder de Deus. Um discípulo revela a glória e o poder de Deus. Versículo 59 e o versículo 60, nós temos ali no 59, José de Arimateia tomou o corpo, obviamente com auxílio de outras pessoas. Nós vemos ele praticando ali o processo de limpeza, corroborado também por Nicodemos. Nicodemos, um homem que levou 34 quilos de especiarias para ungir o corpo de Cristo. Ele remove o Senhor dali. Ele envolve o Senhor num lenço limpo de linho. Ele coloca o Senhor no sepulcro novo, cravado na rocha, um sepulcro que nunca foi utilizado por ninguém. Uma lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que um discípulo é um agente da glória de Deus. Quando José envolve o corpo de Cristo num lenço limpo de linho e coloca na sua sepultura nova, cavado na rocha, talvez sem saber, irmãos. É óbvio que José de Arimateia era um estudante das Escrituras. Ele esperava o reino, ele conhecia as profecias. Mas talvez nesse momento, ele sem saber, estava sendo um agente para a glória de Deus, para o cumprimento de uma profecia acerca de Jesus. Mateus não cita essa profecia como ele faz muitas vezes. Mas Mateus tem essa capacidade de criar um link para levar o pensamento do homem, né, a algumas verdades que os profetas falaram. E ele faz isso aqui, não somente uma vez. E que profecia é essa? Isaías 53, 9.
que vai dizer o seguinte: puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Isaías está falando aqui de Jesus. Ele foi sepultado com os ímpios e foi colocado com o rico na sua morte. José está sendo um agente da glória de Deus, um discípulo de Cristo. Sempre procura agir de forma a destacar a dignidade do seu Senhor. A dignidade de Cristo que habita nele. Irmãos, não é em vão os escritos de Mateus, os apontamentos de Mateus, linho novo, sepulcro novo. É bem provável que Mateus aqui está destacando a dignidade de Jesus. Por quê? Porque ele é o rei. E ainda que nesse momento da literatura de Mateus, Jesus está morto, ele continua sendo o rei. E ele é tratado como tal. Um rei envolvido num pano de linho novo, colocado numa sepultura nova, com honras, com dignidade. Mateus está aqui ressaltando a realeza de Cristo. E essa realeza é ressaltada pelas ações de José de Arimateia, que sepulta Jesus não em qualquer sepulcro, mas num sepulcro sofisticado. Porque havia diante dele ali, desse sepulcro, uma pedra grande, que só os sepulcros sofisticados possuíam, provavelmente uma pedra redonda, que girava dentro de uma canaleta, dentro de um friso, uma pedra muito pesada, que era colocada diante da entrada do sepulcro, impedindo assim a entrada de ladrões, de animais, e protegendo o corpo do indivíduo que havia sido enterrado ali. Um discípulo, ele busca agir de forma a dar dignidade ao seu Senhor. E é interessante observar, irmãos, que o discípulo revela a glória de Deus na sua conversão. Lembrem-se que eu disse que José era um homem rico? Lembram-se disso? Guarde isso. Irmãos, Mateus faz esse link aqui que eu disse, né? Ele espera que a mente dos seus leitores se lembrem de algumas coisas que ele já disse anteriormente. Mateus é o único que destaca esse adjetivo acerca de José de Arimateia, chamando ele de rico. Por quê? Mateus agora conta com a memória dos seus leitores. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o perfil do homem rico em Mateus? Qual é o homem rico que Mateus fala acerca dele e pontua coisas importantes acerca dele? Então, para ajudá-los, por favor, Mateus 19, volte um pouco aí. Mateus 19, versículo 23 ao 26. Qual é a figura, o perfil do homem rico em Mateus? Lembrem-se que Jesus aqui, no capítulo 19, tem um encontro com um jovem rico. E no versículo 23, Jesus vai dizer o seguinte: então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Esse é o perfil do rico em Mateus. Alguns tentaram minimizar a gravidade do texto. Irmãos, camelo é camelo e agulha é agulha.
O que Jesus está ensinando aqui, que é impossível um rico ser salvo. Exatamente isso. Você é rico? Sinto muito. É impossível. É isso que ele está dizendo aqui. Esse é o perfil do rico. Isso foi tão impactante aos ouvidos dos discípulos, porque eles tinham atrelado a bênção de Deus, a espiritualidade do homem, com o conjunto de riqueza que essa pessoa possuía. Então, Pedro, ficaram perplexos, e não foi Pedro, já estava culpando Pedro aqui, ao ouvirem isso, no versículo 25, mas com certeza Pedro era um dos primeiros a falar isso. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: bom, então, quem é que vai ser salvo? Nesse caso, quem é que vai ser salvo? E veja o versículo 26. Isso é fantástico na obra literária de Mateus. Ele nos faz olhar para os olhos de Jesus e ver o brilho dos olhos de Jesus. Jesus olhou para eles e respondeu. Veja o que ele diz aqui. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus encerra a história aqui, a história do camelo e da agulha, até chegar no capítulo 27 e no versículo 57, Mateus nos mostra que um camelo acabou de passar pelo furo de uma agulha. Tudo é possível para Deus. José, em sua conversão, está demonstrando que nada é impossível para Deus. E Ele pode, sim, salvar aqueles a quem Deus desejar. E Ele mostra isso com as suas ações. Ele está mostrando a glória de Deus através da sua conversão. Um rico foi salvo. Mostrando a glória de Deus, o poder de Deus. E vale salientar aqui, irmãos, que os pobres não são camelos menores, não, tá? Os pobres também são camelos que não conseguem atravessar pelo furo de uma agulha. Romanos 1,16. Eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, diz Paulo, porque é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. José é esse camelo que cruza pelo fundo de uma agulha. Ele revela a glória de Deus. E em terceiro lugar, olhando para o versículo 61, meus irmãos, o discípulo de Cristo é aquele indivíduo que persevera mesmo diante de dificuldades. O discípulo pode passar por tristezas, ele pode ser visitado pelo desânimo, mas esse nunca será o seu estado último. Aonde eu vejo perseverança aqui no versículo 61? Quando nós associamos o final do 60 com o 61. Depois que José prepara o corpo de Jesus, o coloca na sepultura e fecha o sepulcro, o texto vai dizer que ele retirou-se, ele foi embora. Mas, no entanto, quem permanece ali diante do sepulcro, sentadas, caladas, somente observando, só prestando atenção, estão ali as mulheres. Maria Madalena
Elas estão ali sentadas, quietas, observando, e veja que elas estão num cemitério. Já está escuro, os homens foram embora, nós não sabemos quanto tempo elas permaneceram ali, num momento triste, solitário, perigoso, mas elas ali perseveraram, demonstrando o seu amor ao Senhor Jesus. Perseverança. O segundo ponto. Quais são as realidades encontradas nos inimigos do Senhor Jesus? Nós vimos nos discípulos, vamos ver agora nos inimigos de Jesus. Nos discípulos, nós vimos que o discípulo sempre vai aparecer, ele revela a glória de Deus e ele persevera. Quais são os pontos encontrados aqui, as realidades encontradas nos inimigos? E aí nós vemos isso a partir do versículo 62. Do versículo 62, quando no dia de sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, os chefes dos sacerdotes aqui, constituídos pelos saduceus, no sábado, eles se reúnem com os fariseus e se dirigem a Pilatos. Veja, irmãos, que há um conluio aqui, um acordo entre fariseus e saduceus. Uma realidade encontrada nos inimigos de Cristo é que eles sempre se unem contra o Senhor. Sempre se unem contra o Senhor. E veja que esses homens, fariseus e saduceus, acharam uma justificativa para quebrar a observância do sábado, a qual eles foram tão radicais e que por algumas vezes perseguiram Jesus e os seus discípulos pela falta de observância do sábado. Mas eles acharam uma justificativa para ir até o pretório conversar com Pilatos. É interessante observar, irmãos, que os fariseus não são citados desde o capítulo 23, lá no versículo 29. Agora eles reaparecem sem nenhuma sombra de mudança, mantendo ainda a sua feroz inimizade contra Cristo. E é interessante também observar que haviam diferenças doutrinárias entre os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição do corpo e os saduceus não acreditavam na ressurreição do corpo. Eles não criam na ressurreição do corpo e eram oponentes dos fariseus no que concerne a teologia da ressurreição do corpo. No entanto, aqui há um acordo entre eles. Há um comum acordo, justamente na área da ressurreição. Vejam que eles estão em acordo contra o rei ressurreto e contra o seu reino. Mesmo nessa união incoerente, em que um não acreditava e outro grupo acreditava na ressurreição. Mas eles fazem por um momento vistas grossas às suas crenças. Tudo porque eles se unem contra o Senhor. Vale a pena renunciar a algumas coisas importantes desde que nos unamos contra Jesus e o seu reino. Interessante, irmãos, que essas ações encontradas aqui, elas não permanecem aqui, elas perpassam os séculos, elas cruzam o tempo. São ações que permanecem até hoje. Os inimigos de Cristo sempre se unem para combater o reino de Cristo, para combater os filhos de Deus. Hoje em dia não é diferente. Você já viu frases como, por exemplo, como alguém dizendo assim, olha, nós
nós cremos na liberdade de pensamento, né? Nós cremos. E há uma infinidade de pessoas aí que se reúnem em torno dessa ideologia. Nós cremos na liberdade de pensamento, mas na liberdade dos crentes, não. Os crentes não têm liberdade de pensar. Nós defendemos a liberdade de expressão, mas não a liberdade dos crentes. Nós defendemos a tolerância, mas nós odiamos os crentes, porque eles são os intolerantes. E aí você vê um conluio, você vê pessoas até que não gostam uma da outra, mas que se unem contra Cristo e contra a sua verdade. E é interessante observar, irmãos, que hoje falsos cristãos, falsas igrejas estão fazendo as pazes com os incrédulos, unindo-se para atacar a verdadeira igreja de Cristo e o seu reino. Então não estranhe, não, irmão, se você é um discípulo de Cristo e as pessoas se reunirem lá na empresa para combater você. Você olha assim, pô, mas um não gosta do outro, mas se uniram para me combater. Não estranhe, não, se a nossa igreja um dia ser alvo de perseguições religiosas, porque essa sempre foi uma estratégia dos inimigos de Cristo. Em segundo lugar, realidades encontradas nos inimigos de Cristo é que eles sempre blasfemam contra Cristo. Sempre. Versículo 63. Veja que eles chamam Pilatos de Senhor. Olha só. Senhor, lembramos que quando ainda estava vivo, falando acerca de Jesus, olha o adjetivo que eles utilizam aqui para Jesus. Aquele impostor, ele disse que depois de 3 dias ele ressuscitaria. E por conta dessa revelação, eles pedem então que Pilatos guarde o sepulcro até o 3º dia. E Pilatos aceita a proposta e permite que aqueles homens levassem um destacamento, provavelmente uma composição de 12 homens. Veja que nós estamos falando aqui de um destacamento romano. Nós estamos falando de máquinas de guerra, homens extremamente perigosos. Os inimigos de Cristo blasfemam contra Cristo, chamando Pilatos de Quírios, de Senhor, título esse que Mateus dá somente ao Senhor Jesus. E esses religiosos aqui chamam Pilatos, e chamam Pilatos de Senhor, e chamam Jesus de impostor. Por que chamam de Jesus de impostor? Talvez eles se defendiam baseados em Deuteronômio 13. Depois você pode ler o texto. Deuteronômio 13 vai dizer que se um profeta, mesmo que ele realize sinais e prodígios, mas se suas palavras forem mentirosas e levarem o povo a se extraviar da verdade, esse profeta deveria ser morto. Em outras palavras, esses homens não podiam negar que Jesus teria feito sinais e prodígios, que de fato ele parecia ser um profeta genuíno, mas se eles conseguissem impedir que Jesus aparecesse novamente ou possivelmente fosse roubado, dando crédito à sua ressurreição, eles conseguiriam provar que, apesar dos prodígios, ele era um impostor e que de fato mereceu a morte. Irmãos, e quando a gente
olha o texto do capítulo 28, do versículo 1 a 15, eu lhes faço a pergunta: quem são os impostores? Quem são? Quem são os impostores? É notável a preocupação desses homens. Se Jesus é um impostor, por que estão tão preocupados com a sua ressurreição? Porque saduceus e fariseus estavam preocupados com o seu poder diante da nação de Israel. Quando nós olhamos o versículo 11 em diante, nós vemos ali que os guardas que desmaiaram com a presença dos anjos foram diante desses homens aqui, dos fariseus e dos saduceus, e contaram a verdade. Nós vimos um anjo e desmaiamos. Veja que contra esse fato não havia argumento. Eles sabiam que Cristo havia ressuscitado. E o que eles fazem? Eles compram com chantagem financeira aqueles homens. Lhes dá dinheiro, e levantam um falso argumento que permanecia até os dias de Mateus, que o corpo de Jesus havia sido roubado. Esses homens até creio que serviram, irmãos, de exemplo, né, para o discurso marxista, não é verdade? Que discurso é esse? Acuse os adversários do que você faz. Chamavam Jesus de impostor. Chame-os do que você é. Eles, apesar de lembrarem da palavra de Cristo a respeito da ressurreição, apesar dos seus discípulos agora estarem escondidos, né? Esses homens se lembravam do que Jesus havia dito, sabiam do que Jesus havia dito, e esses blasfemadores, irmãos, por vezes se utilizam das próprias palavras de Jesus para atacá-lo e desacreditá-lo. Os inimigos de Cristo blasfemam contra ele, muitas vezes se utilizando das próprias palavras de Jesus. Em terceiro lugar, realidades encontradas nos inimigos de Cristo. Eles querem e desejam remover toda a esperança que os homens podem ter na obra de Cristo. Eles querem remover qualquer tipo de esperança. E como eles fazem isso? Remova a ressurreição e você removerá toda a esperança do cristianismo. No versículo 64, eles vão dizer que, pedir a Pilatos que o sepulcro deveria ser guardado até o terceiro dia. Por que o terceiro dia aqui? Porque eles queriam provar que Jesus era um falso profeta. Se passasse para o quarto dia, tudo bem que o sepulcro talvez estivesse vazio, mas não foi no terceiro, está vendo? Foi no quarto. Ele desapareceu no quarto, ou seja, eles queriam desacreditar a palavra de Jesus. E aí forjaram, inventaram, foram encorajados a inventar uma mentira, dizendo a Pilatos que talvez os seus discípulos teriam a audácia de roubar o corpo de Cristo, por isso o sepulcro deveria ser guardado. Irmãos, onde os discípulos estavam? Quando nós lemos João 20, 19, nós encontramos discípulos. Onde eles estavam? Num ambiente trancados,
bem trancados e com medo dos judeus. Você acha mesmo que esses medrosos teriam coragem de invadir o sepulcro de Jesus e roubar o corpo dele? Quando nós observamos João 20, eu creio que não era isso que eles tinham em mente em fazer. O sepulcro foi guardado por um destacamento de 12 homens. Eu já disse aqui, homens de guerra, máquinas de guerra. O sepulcro foi lacrado com um selo romano para dar credibilidade de propriedade. Não era para segurança, não, mas era um selo feito ou de cera ou de argila, mas era simplesmente para indicar que, naquele momento, aquele local era propriedade romana e ninguém deveria se aproximar. Ai daquele que quebrasse aquele selo. E se não bastasse isso, foi montado um esquema de segurança para guardar o sepulcro. Irmãos, os inimigos de Cristo procuram remover a esperança da ressurreição, mas geralmente o tiro dado por eles sai pela culatra. O que eles fizeram aqui foi exatamente um favor para potencializar a ressurreição. Quanto mais protegido, quanto mais fechado, quanto mais cercado por pessoas, mais a ressurreição de Cristo foi potencializada. E após a ressurreição, a versão divulgada até os dias de Mateus foi o furto do corpo pelos discípulos de Cristo. E você acha que se encerrou naquele período? No século II, Justino Mártir, em um dos seus escritos, vai dizer que essa versão ainda era divulgada no século II. Ainda era. Os inimigos de Cristo querem remover a esperança da ressurreição. E como isso acontece hoje? Através daquilo que nós chamamos de existencialismo, que muitos cristãos têm abraçado. Eles creem num Cristo histórico, creem na história da Bíblia, mas abraçaram o existencialismo, que faz gancho com o materialismo. Ou seja, coma, beba, aproveite o máximo desse mundo, porque depois nada existe. Procure, usufrua, agarre esse mundo, viva intensamente os prazeres desse mundo. Porque o que importa é aqui, depois você vai para a sepultura, você vai virar pó. O existencialismo removeu Cristo do Natal, removeu o Cristo da Páscoa. As pessoas falam sobre ele, mas não creem piamente na sua ressurreição. Morrem sem esperança. Os inimigos de Cristo querem arrancar a esperança da ressurreição de Cristo. E em último lugar, irmãos, quais são as ênfases que Mateus faz acerca da ressurreição? Para ambos os grupos, para os discípulos e para os inimigos de Cristo.
capítulo 28, versículo 1. Agora, deixe-me ler um texto aqui para vocês, é o mesmo texto de Mateus 28, do versículo 1 até o versículo 10, mas eu vou ler na versão Almeida, corrigida e fiel, para vocês entenderem o que eu desejo falar acerca desse texto. Diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Versículo 3. Seu aspecto era como de um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Versículo 4. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, versículo 7, e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, e eis que eu vô-lo tenho dito. Versículo 8, e saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. Versículo 9. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse-lhes: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Por que eu li esse texto? Eu enfatizei o termo aqui, e eis que. É interessante, irmãos, que Mateus usa repetidamente essa expressão, e eis que. Essa expressão no grego, kaidu, que foi traduzida para o português, e eis que, pode também ser traduzido pela expressão e vejam. E vejam. Se você olhar a versão inglesa King James, por exemplo, você vai ver que o termo eis que é traduzido por behold. Vejam. Por que Mateus faz isso? Porque Mateus utiliza essa expressão kaidu para enfatizar o assunto. Não havia negritos, não havia letras maiúsculas, não havia sublinhado. Eis que é para enfatizar o que Mateus está dizendo. Vejam, vejam. Eu quero que vocês olhem isso. Eu quero que vocês prestem atenção. Vejam isso que eu estou dizendo. Acerca da ressurreição, prestem atenção. Vejam, vejam, vejam. E ele começa dizendo no versículo 2, o primeiro kaidu. Eis que sobreveio um grande terremoto. Vejam, há um terremoto acontecendo. Veja, um anjo desceu dos céus. Veja, um anjo sentou-se sobre a pedra. Veja a aparência fulgurante do anjo, assentado sobre a pedra. O que Mateus está dizendo para nós aqui? O que Mateus quer que nós vejamos aqui? Queria que os seus leitores colocassem os olhos nesse momento. Vejam o terremoto.
Vejam, Deus está trabalhando em favor de vocês. Deus está quebrando o silêncio mórbido da morte, o silêncio do final do sábado. Já era início de domingo, o silêncio da manhã de domingo. A ressurreição de Cristo começa com um terremoto, começa com um rugido, com barulho, com a presença fulgurante do anjo. A ressurreição mostra, meus irmãos, que Deus não está dormindo. Os homens estavam. Mostra que Deus está trabalhando poderosamente, mesmo quando os homens estão achando que Ele nada fará. Não se engane, meu irmão, com o silêncio de Deus. Ninguém, ou talvez tinham esquecido de prever isso. E ninguém poderia ver Deus naquele momento. Mas Deus estava ali preparando a ressurreição de Cristo. Deus é majestoso na história. E Ele faz isso na ressurreição de Jesus. O aspecto fulgurante do anjo, o assentar-se do anjo sobre a rocha. Ele evoca um ato de grandeza. É como se um rei estivesse assentando sobre o trono. O anjo está assentado sobre a pedra que fechava o sepulcro de Jesus, evocando autoridade e majestade. A majestade do anjo é decorrente da majestade daquele que ressuscitou. O evento é majestoso porque tende em vista que o ressuscitado é majestoso. Enquanto os homens acham que nada vai acontecer, Deus está trabalhando em favor do seu povo. Isaías 64:4. Isaías 64:4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Os homens estavam mortificados, silenciosos. De repente, Deus promove um terremoto para despertá-los e trazer alegria para o seu povo. Deus trabalhando na história, provocando edificação para o seu povo, provocando alegria para o seu povo, mas, no entanto, esse agir de Deus provoca pavor nos inimigos de Deus. Quando o terremoto acontece, aqueles brutamontes, soldados romanos, máquinas de guerra, tremem diante do anjo como meninas, como crianças, desmaiam como meninas. Porque a ressurreição, meus irmãos, é um trabalho de vida para aqueles que creem, mas é um trabalho de morte para aqueles que são incrédulos. E a mensagem do anjo para aquelas mulheres é: não tenham medo. O medo é provocado nos incrédulos. Não tenham medo do que está acontecendo. Esse terremoto aconteceu para que vocês pudessem ver dentro do túmulo. E vejam, olhe, ele está vazio. A pedra não foi removida para Jesus sair. Ele não precisava disso. Ele já estava fora, ele já não estava mais ali. Para aquelas mulheres, a morte já não estava mais dentro do sepulcro, porque Deus havia trabalhado em favor delas, ressuscitando o seu filho em segundo lugar. O que Mateus está destacando aqui? Versículo 7. O segundo caidu aqui.
E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que ele já ressuscitou dentre os mortos. E eis que, veja só, vejam, preste atenção, ele vai adiante de vós para a Galiléia e ali o vereis. Vejam que eu estou destacando aqui. Tem a ver a Galiléia. Vejam, ele vai adiante de vós para a Galiléia para se encontrar com vocês lá. O que Mateus sutilmente quer nos ensinar aqui? Irmãos, Galiléia relembra o início de tudo, relembra o começo, relembra os encontros, relembra o chamado de Cristo para aqueles homens. Que Mateus está dizendo, vejam, haverá para os meus discípulos um novo começo. Um novo começo. Esses discípulos que agora se sentem fracassados, que estão se escondendo com medo, frustrados, digam a eles que eu irei adiante deles e os encontrarei na Galiléia. E darei a eles um novo começo. A ressurreição, meus irmãos, é a porta para o recomeço. A ressurreição de Cristo para todos os seus discípulos é aquela porta aberta para a revitalização das suas vidas. A ressurreição de Cristo é a porta aberta para o perdão dos seus discípulos. Vejam, eu vou me encontrar com vocês. Eu vou dar um recomeço a vocês. E não foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, diante do mar da Galileia. Tu me amas, Pedro. O Senhor já havia se encontrado com ele 3 vezes. Mas chegou o momento do recomeço. E foi lá no final do livro de João. Você me ama? Você me ama? Você me ama? É óbvio que Pedro disse, Senhor, olha, tu sabes que eu fugi, nas entrelinhas, né? Tu sabes que eu fui um covarde, tu sabes que eu menti, tu sabes que eu fraquejei, tu sabes que eu sou um cristão, tu sabes que eu neguei o teu nome, tu sabes que diante dos homens eu neguei a minha fé, tu sabes que eu sou infiel, tu sabes que eu prometo e não cumpro, tu sabes que eu te trato mal com as minhas ações, tu sabes que eu menti diante dos meus amigos, eu sou um fracasso, porque eu não cumpro o que falo, tu sabes de tudo isso. Não é essa a sua vida, é a minha vida? Ele diz, há um recomeço para todos nós. Há um recomeço para todos nós, na ressurreição de Cristo. Vá até a Galiléia e se reencontre com Ele. E em último lugar, irmãos, qual é a ênfase que Mateus está nos dando aqui? Versículo 9 e versículo 10. Vejam, Cristo é o Rei ressurreto e irmão de vocês. Ele é Rei, Ele é Deus e Ele é irmão. Aquelas mulheres se encontram com Jesus. Saíram depressa do sepulcro com aquele misto de temor e grande alegria. Eu acho que quem só sente isso é quem anda, né, de montanha-russa, né? Temor e grande alegria é só na montanha-russa que se experimenta isso, né? Eu nunca vou experimentar porque não tenho capacidade de entrar numa montanha-russa mais.
Elas se encontraram com Cristo ressurreto. Elas recebem a mensagem do anjo e elas correm para dar a mensagem aos discípulos, e no meio da maratona, Jesus sai ao encontro delas e diz: salve! A palavra grego quer dizer alegrem-se. Chairete, alegrem-se. Naquele momento, Jesus se revela como o Messias ressuscitado, o grande rei. E a prova irrefutável disso é que a ação daquelas mulheres é de abraçar os seus pés e de beijar os pés de Cristo. A ação essa que é feita unicamente, exclusivamente diante de um rei. Eis ali o rei ressurreto. Vejam, Cristo está vivo e Ele é rei. Ele é o Senhor de todos e de tudo. No entanto, meus irmãos, no versículo 10, Jesus diz àquelas mulheres, mais uma vez, não tenham medo. Diante daquela figura ressurreta, da presença e da santidade de Cristo, não tenham medo. E veja o que ele diz: vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Interessante que o anjo já havia dito isso, mas para que não houvesse dúvida, o próprio Cristo aparece. A quem Jesus chama de irmãos. A quem Jesus dá o título de irmãos. Nada mais, nada menos do que aqueles que o traíram. Aqueles que fugiram. Aos covardes, aos mentirosos, aos medrosos. E Jesus os trata como irmãos. A verdade que Mateus está dizendo aqui e potencializando é essa: vejam, Cristo é Rei. Ele é o Senhor. Tremam diante dele. Tremam. Tremam. Dobrem os seus joelhos, beijem os seus pés, temam esse Senhor ressurreto. Mas ao mesmo tempo sintam grande alegria, porque Ele é vosso conservo, Ele é irmão de vocês. E Ele sabe da fragilidade de todos vocês e deseja constantemente ajudá-los. E aí eu termino lendo Hebreus, capítulo 4, por favor, versículo 14 e 15. Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 15. É exatamente isso aqui que Mateus está nos mostrando nessa noite. Caidu, veja isso. Veja isso. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, ou seja, ele ressuscitou. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. Esse é o Cristo ressurreto, nosso querido irmão. Veja isso, meu irmão. Veja com os seus olhos. Veja com a fé. Fique
Você é discípulo de Cristo? Ou você é inimigo de Cristo? Se todavia não és irmão de Cristo, arrependa-se, dobre-se diante dele, adore e o receba como seu Salvador, como Senhor da sua vida. E se 2020 foi marcado de obscuridade, de camuflagem, de ausência da vida cristã, saia da obscuridade, venha para a luz, professe a sua fé, haja como um cristão genuíno, como um discípulo de Cristo. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua bendita palavra. Queremos que ela de fato fique marcada e registrada em nossos corações, Senhor. Por favor, ajude-nos a sermos discípulos melhores. Que virtudes acompanham a nossa vida nesse novo ano? Virtudes essas, Senhor, que são características de um salvo. Eu sei que o Senhor espera isso de nós, mas nós não temos condições nenhuma de agirmos sozinhos. Senhor, por favor, nos ajude. Se necessário for, dai-nos um novo começo. Dai-nos um reencontro contigo. Restaura o primeiro amor em nós. Ajude-nos, Senhor, a honrar o teu nome por meio das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Te agradecemos. Amém. Amém.